Muito bem, chegamos aqui em mais uma sexta-feira. Nós vamos encerrar a nossa semana fazendo o estudo do nosso livro Vinha de Luz, fazendo aqui as nossas reflexões do Evangelho no Lar. E nós já começamos a fazendo uma reflexão em torno do texto selecionado por Emmanuel, lembrando que nós vamos hoje estudar o livro número 171 no campo físico, aqui do livro Vinha de Luz. E Emmanuel separou uma passagem da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 44, e que aqui, de um modo geral, no apanhado geral desse versículo, trata exatamente da diferença entre a ideia do corpo físico e a ideia do corpo espiritual, e consequentemente o habitat de cada um desses mundos. Lembra, por exemplo, que as pessoas imaginam que elas vão viver aqui no mundo físico para todo sempre, como se não houvesse nada além disso. E esse para todo sempre, lembrando Vinícius de Moraes, que seja eterno enquanto dure. Então a gente aproveita cada instante da nossa vida material, exatamente porque terminando essa vida não há mais continuidade. Esse é um pensamento geral no mundo todo, e nós podemos perceber isso, que tendo ou não religiões, as pessoas procuram viver dessa forma intensa aqui nesse nosso mundo físico, aproveitando as oportunidades para os benefícios materiais, para sucesso em todas as áreas, alimentando essa ambição cada vez mais voraz que a gente percebe nessa mentalidade tão consumista que nós temos hoje. Então nós percebemos até mesmo que as instituições religiosas procuram alimentar essa ambição, porque exatamente aquilo que nos estimula, aquilo que nos proporciona um tipo de prazer, é exatamente aquilo que o mundo material tem para oferecer. Então a gente pensa de uma forma abstrata no mundo espiritual e de uma forma concreta no mundo material, sendo que nós deveríamos viver de um modo concreto nesses dois mundos, viver aqui no mundo material, mas também vivendo de um modo equilibrado, sabendo que há a realidade do mundo espiritual, porque essa é a diferença que infelizmente nós encontramos hoje. O mundo espiritual para nós é um sonho, é uma fantasia que nós alimentamos com a esperança de encontrarmos um mundo mais feliz. Aí então nós lemos os textos, esses textos publicados na Bíblia, publicados na literatura espírita, publicados nos livros de outras religiões, imaginando que nós vamos encontrar no futuro um paraíso, que nós vamos encontrar no futuro os nossos entes queridos, que nós vamos encontrar um mundo de paz, de felicidade. Então a gente vai alimentando essa esperança, mas sem se esquecer, mas se esquecendo, como a gente viu na semana passada. Nós falávamos sobre isso, com aquela despreocupação que nós temos com o dia de amanhã. A gente vive a nossa vida desse modo que nós optamos, esse modus viventes que nós escolhemos hoje, que é exatamente você nasce, estuda, cresce, trabalha, ganha dinheiro, cria o seu círculo de amigos e espera o fim da vida. Se resume apenas nisso. Sendo que nós, durante essas atividades, nós nos preparamos também para a vida espiritual. Então é nesse sentido que Paulo de Tarso chama a atenção nessas passagens. Ele coloca, por exemplo, assim: não vos enganeis, as más convenções corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para vergonha vossa. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato! O que tu semeias não é vivificado, se primeiro não morrer. E quando semeias,
semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como o trigo, ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas é uma carne dos homens, e outra a carne dos animais, e outra a dos peixes, e a outra das aves. E há corpos celestes e corpos terrestres, mas uma é a glória dos celestes, a outra é a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a outra é a glória da lua, a outra é a glória das estrelas, porque uma estrela difere da glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Semeia-se o corpo natural, ressuscitará no corpo espiritual. Se há corpo natural, há também o corpo espiritual. Então daqui depois ele continua. Bom dia, pessoal que chegou. Continua falando exatamente isso. Primeiro, que essa ideia da ressurreição, Paulo explica para nós aqui exatamente isso, nessa questão do corpo físico e do corpo do espírito. Então ele diz assim que você morre no corpo físico e você ressuscita no corpo espiritual. E essa ressurreição, na visão de Paulo de Tarso, vem exatamente o renascimento do indivíduo nessa esfera espiritual, que é exatamente esse corpo que ele vai utilizar. Dessa forma, nós percebemos que a nossa forma de viver, mesmo estando em contato com todas essas informações, a educação religiosa que todos nós recebemos e tudo mais, ela não tem sido suficiente porque ela simplesmente se transformou numa educação teórica. Ela não transforma o indivíduo numa educação prática. E o que significa isso? É você vivenciar todos esses valores na prática do seu dia a dia. E isso começa pelo exemplo da própria instituição, pelo exemplo daqueles que são os orientadores dessas doutrinas e na prática daqueles que são os seguidores. Então mudar o nosso modo de viver, nos desvincularmos dessa ambição. Quando se fala de ambição, a gente tem sempre que lembrar isso, que quando nós falamos em dinheiro, por exemplo, nós não falamos em você simplesmente abrir mão de todos os seus recursos. Você ser o detentor de um determinado patrimônio te dá responsabilidade por aquilo que você pode realizar com aquele patrimônio, em virtude da capacidade que você tem de conquistar, da capacidade que se tem de ajudar as pessoas que precisam desse auxílio. E a gente não fala necessariamente de caridade, mas a gente fala realmente de você proporcionar oportunidades para outras pessoas e tudo mais. Então, mudar o nosso modo de viver. Infelizmente, nós temos uma influência muito grande dos países que são mais poderosos financeiramente, e por incrível que pareça, alguns deles são bastante devotados também na religião. Só que fazem exatamente ao contrário. Enquanto trazem essa visão da religião, o comportamento do seu cotidiano é o comportamento que devora todos e tudo que se encontra em seu caminho. E aí mostra essa incompatibilidade. As pessoas aprendem a viver dessa forma. Então é isso que Paulo de Tarso traz para todos nós. O Brás colocou lá em cima, o Concílio de Constantinopla, talvez o maior prejuízo para os terráqueos. Quando a gente fala sobre esses concílios, Brás, para a gente poder falar sobre ele, a gente lembra que alguns desses concílios no passado trouxeram, principalmente para a Igreja Católica, já que esses concílios eram exatamente ali reuniões dos líderes da Igreja, das igrejas católicas, na verdade, tanto a Igreja Apostólica Romana como a Ortodoxa, tinha o objetivo de estabelecer as diretrizes, as bases doutrinárias daquelas instituições. Quando a gente fala da reencarnação e da ressurreição, nessas mudanças que Constantino acabou promovendo naquela época, e aquela história da sua esposa, a Teodora, que era uma ex-prostituta e tudo mais, se nós não fizermos um estudo detalhado do que realmente aconteceu, a gente vai continuar ainda carregando essa ideia
de que foi ela que obrigou o marido a mudar uma palavra, para mudar uma ideia e coisa e tal. Foi Justiniano, não foi Constantino, desculpa. Obrigado, rei. Então, Justiniano com Teodoro, né? Então, se nós não pegarmos a documentação daquilo tudo para entender exatamente o que aconteceu, porque dentro da nossa visão espírita, dos contos, né? Porque na verdade isso é um mito, não é um fato, né? Se nós não pegarmos as informações concretas daquela passagem e analisar exatamente por que houve essa mudança, a gente vai continuar alimentando esse mito de que por acaso eles mudaram uma palavra para mudar uma ideia porque estava incomodando uma pessoa, né? Mas a gente lembra sempre que a palavra reencarnação era uma palavra que talvez não existisse naquela época, mas a ressurreição era uma ideia diferente, porque ressurreição, dentro da visão, por exemplo, de Paulo de Tarso, nessa colocação, é o renascimento do indivíduo no corpo espiritual. Não era a reencarnação dos indivíduos no corpo físico, quer dizer, você sai do túmulo e você vive como corpo material. Né? Então é importante que a gente faça um estudo detalhado dessas passagens, vá lá buscar nas fontes, pega a documentação da igreja que a gente não tem acesso. Quem que teve acesso a essa documentação do concílio lá no Vaticano para poder dizer que sabe exatamente o que foi falado? Então a gente fica alimentando esse mito que na verdade a gente fica brincando, né, com informações que são muito importantes que a gente não conhece, né? Mas certamente a falta de entendimento do homem a respeito desse processo da vida, do processo da morte, do renascimento no corpo físico ou do renascimento no corpo espiritual, no mundo espiritual, isso são informações que se tornaram bastante confusas, que até hoje, mesmo aqueles que já não se preocupam mais com essa ideia da ressurreição, aqueles que não se preocupam mais com os dogmas, ainda continuam na dúvida com relação a isso, apesar das tantas informações que chegam a esse respeito. Né? Então é uma questão de estudo, que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo. Muita coisa foi se transformando com o passar do tempo. Basta a gente lembrar, por exemplo, que quando você fala sobre a comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, essa ideia da comunicação com o mundo físico e com o mundo espiritual hoje se torna muito comum porque as pessoas leem, as pessoas assistem a programas de televisão, as pessoas vão ao cinema e começa a perceber isso acontecendo. Mas se a gente voltar 50 anos no tempo, isso era inconcebível para a sociedade. Hoje as pessoas já aceitam. A reencarnação é uma ideia que as pessoas, é uma fantasia que as pessoas alimentam. Normalmente você utiliza essa ideia da reencarnação ou para você justificar um sofrimento ou para você alimentar uma fantasia de reencontro no futuro. Nunca pensa na reencarnação como sendo um processo de aprendizado, um processo evolutivo para todos nós, e que mostra a grande responsabilidade que a gente tem hoje em resgatar o passado e em hoje construir um futuro diferente. Então a gente vê a reencarnação como uma fantasia, alguma coisa mística, alguma coisa transcendental, alguma coisa romântica, nada como um processo natural de responsabilidade. Mas com o passar do tempo a gente vai assimilando isso, né? As ideias vão se permeando cada vez mais. Primeiro você aceita a ideia, depois você aprimora. A gente está na fase ainda da divulgação, da difusão desse pensamento. Depois, quando todo mundo aceitar essa ideia, aí todo mundo vai entender, tá, muito bem, eu acredito que a reencarnação é possível. Aí vem o segundo processo, como isso acontece? Aí já é um aprimoramento que a gente tem dessa mesma teoria. Né? Passando para você, Rei, vamos lá. Beijão, meu amigo. Bom dia a todos, vocês estão me ouvindo, gente? Depois de muito tempo, tá ok. É que eu não sei se o microfone está legal. Achei espetacular isso aí que você está falando, André. Há pouco tempo eu fiz um estudo para fazer um estudo no centro, né? E sobre o que é reencarnação, não é nem o que é a reencarnação, o que é reencarnação. E tomar outros cuidados até para poder falar disso. E bate exatamente tudo que eu estava estudando com tudo que você está estudando e tudo que você está falando aí não pode ser diferente, né? O conteúdo da doutrina. Mas cada um tem uma forminha, às vezes pessoal, de falar da coisa. Eu queria colocar para vocês o seguinte: confusão entre os termos reencarnação e ressurreição.
É porque os judeus tinham noções vagas e incompletas sobre a ação com o corpo. Por isso, a reencarnação fazia parte dos dogmas de ocorrer. Denomina de reencarnação. A ressurreição é rejeitada pela ciência porque os despojos do corpo humano não permanecem intactos, pois são dispersados, reduzidos a pó e até consumidos. O princípio da reencarnação funda-se principalmente sobre a justiça divina. Reencarnação, portanto, é uma questão de justiça. Então, isso que eu queria colocar para vocês, ratificando aí o que o André está colocando, aquela parte da discussão do Concílio de Constantinopla e tal, aquela troca de nomes, aí retiraram isso da Bíblia. Essa é outra conversa, como é que se diz assim, tem que estudar muito detidamente para falar mais a respeito disso, não sair crendo. Mas algo do gênero deve ter acontecido realmente. Tá? Não sei se a voz ficou boa, mas estou passando o microfone. Obrigado aí, André. Beleza, Rei. Teu microfone, você devia estar falando pelo microfone da câmera, porque você estava assim, parecia que você estava distante do microfone, né? Mas deu para entender direitinho, né? E ele é por aí mesmo, né? Mas a gente vê exatamente essa passagem, Rei, porque muitas vezes a gente troca a palavra, mas a gente apaga uma palavra, mas a ideia, que na verdade é a ideia que é contrária. Porque se a gente pegar, por exemplo, aqui, como eu coloquei para vocês, o que Paulo de Tarso colocou, semeia-se o corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Então, na verdade, quando se fala em ressurreição, você fala em ressurreição no mundo espiritual. O renascimento no mundo espiritual, quer dizer, essa fase de transição no processo de morte, na verdade, permite que o indivíduo renasça de um modo diferente. Então, na verdade, não se veicula a ideia, dentro desse pensamento a princípio, a respeito de você reencarnar. Né? Quando se fala em reencarnar, tem aquela passagem de Jesus dizendo que tem que renascer de novo para ver o reino dos céus e tal. Aí então você vê aquela ideia, você renasce de novo no mundo espiritual, você não renasce no mundo físico. Então são simplesmente informações, né? São informações que precisam ser daí debulhadas um pouco mais, exploradas um pouco mais, né? Pois é, exatamente, né? Ele trouxe de uma forma mais clara essa ideia. Mas aqui então o que Emmanuel nos chama a atenção aqui nesse texto, eu vou ler para vocês aqui agora, o título dele mais uma vez é No Corpo Físico. A preocupação que ele tem é exatamente não o processo da reencarnação, mas é o fato de você estar reencarnado. É essa que é a grande questão. A partir do momento em que você chega aqui no mundo físico, quais são seus objetivos, qual é a sua proposta de vida, o que você espera conquistar, o que você espera alcançar estando por aqui. Mais uma vez, a educação que nós recebemos, e não é de uma forma intencional, mas você transmite aquilo que você sabe. Os pais transmitem aos filhos o que eles aprenderam, os seus valores, a sua forma de viver. É mais ou menos como se, para facilitar um pouco mais, seria mais ou menos como se uma mãe ensinasse a filha a cozinhar. Ela vai transmitir para a filha as mesmas técnicas que ela aprendeu com a sua mãe, que a sua mãe aprendeu com a sua avó, e assim vai. Então, na verdade, a filha vai ter o seu toque pessoal no momento em que ela vai ali preparar alguns pratos, mas de um modo geral ela vai aprender exatamente a técnica que a mãe ensinou, já que de um modo geral as filhas aprendem dentro de casa com as próprias mães, enquanto que os garotos, por exemplo, enquanto vão ter ali algum trabalho
algum trabalho feito dentro de casa, ou alguma coisa que tem que mexer com ferramentas, coisa de garoto, de pai e filho normalmente, os filhos também vão ter os mesmos equipamentos, vão ter os mesmos instrumentos, as mesmas ferramentas, e vão utilizá-las da forma como eles aprenderam. Então não adianta a gente imaginar que uma criança que está aprendendo a viver vai viver de um modo diferente do exemplo que ela está tendo próximo a ela. Então, a gente percebe que esse modo de viver, que você tem que nascer aqui na vida física para ter sucesso, é algo que, mesmo que você não queira, inconscientemente você acaba estimulando os filhos a buscar esse mesmo caminho. Então a gente aprende a viver dessa forma, porque as gerações anteriores também aprenderam a viver assim. Então o fato de nós estarmos aqui hoje, nós temos essa ideia de que nós estamos aqui para sermos bem-sucedidos. Só que esse sucesso é voltado principalmente para o sucesso material. Porque aí quando você chega no mundo espiritual, por exemplo, a ideia é assim: escuta, o que você fez no mundo espiritual? Ah, eu fui um profissional reconhecido, eu ganhei muito dinheiro, eu tive muito sucesso e coisa e tal. Para ele está satisfeito. Para ele está tudo bem, porque o importante é ele cumpriu tudo aquilo que a sociedade esperava dele. Não havia mais nada de diferente disso. Quer dizer, aquela questão do caráter, aquela questão da honestidade, ela vem como complemento para você utilizar para ser bem-sucedido. Quer dizer, o profissional bem-sucedido é honesto. Você não usa o seu sucesso para demonstrar honestidade, ao contrário. Então os valores que você tem, na verdade, servem para que você alcance o topo dessa carreira profissional ou dessa carreira social. Enquanto que, na verdade, toda a sua trajetória social serve para que você aperfeiçoe os seus valores. Porque são esses valores que você vai levar para o mundo espiritual. Não são os títulos que você conquistou. Então, na verdade, a gente tem que inverter a situação. Olá, André. Olá, pessoa que chegou. E aqui Emmanuel diz o seguinte para nós: nunca menospreze a expressão animal da vida humana, a pretexto de preservar-se na santidade. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. A sementeira comum é o símbolo perfeito. O germe lançado à cova escura sofre a ação dos detritos da terra, afronta a lama, o frio, a resistência do chão, mas em breve se converte em verdura e utilidade na folhagem, em perfume e cor nas flores, em alimento e riqueza nos frutos. Compreendamos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, na direção do sol. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Toda criatura provisoriamente algemada à matéria pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. O apóstolo, todavia, é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula na atividade mental e rola no tempo à maneira do seixo que avança quase inalterável a golpes inesperados da natureza. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido de quem que semeia o bem e a luz no solo de si mesmo, espere feliz a colheita para a glória espiritual. Aqui então, as colocações de Emmanuel nos fala exatamente isso, que se por um lado nós temos aqueles que vivem em função desse sucesso material, tem aqueles que vivem na vida física desprezando as oportunidades que têm para se desenvolver intelectualmente e colocar em prática muitos dos seus valores apenas para viver em função dessa conquista espiritual. Ou seja, o indivíduo vem para o mundo físico fazendo de tudo para poder voltar. Já querendo preparar tudo aquilo que ele tem para viver no mundo espiritual e muitas vezes até anulando todos os compromissos que ele assumiu de viver aqui na vida física. E anulando esse compromisso, dizendo assim: eu fui uma pessoa muito boa porque eu não fiz mal para ninguém, porque eu não fui ambicioso, porque eu não fui ganancioso. E quando faz um balanço da própria vida, na verdade ele não fez nada.
a não ser ali o básico para poder sobreviver. E tudo aquilo que ele podia ter feito além, até mesmo se desenvolvendo profissionalmente, alcançando uma posição na sua carreira para poder desenvolver outras pessoas à sua volta, desenvolver ali a sociedade que o envolvia, ele simplesmente anulou em função dessa vontade de alcançar essa felicidade espiritual. Então, o que Emmanuel chama a atenção para nós é exatamente isso. A imersão da mente nos fluidos terrestres é uma oportunidade de sublimação que o espírito operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. E aqui ele chama a atenção: o espírito operoso é aquele que é produtivo, e desperto é aquele que tem essa visão dessa realidade. Ele transforma em estruturação de valores eternos. Quer dizer, nós estamos aqui hoje para fazer o nosso trabalho. Aqui a nossa vida exige realmente essas atividades, para que a gente possa ter recursos para sobreviver, para você morar, para você trabalhar, para você ter a sua saúde, para você cuidar da sua família, para você fazer tudo isso. Então, na verdade, o seu trabalho é uma grande responsabilidade, é a sua fonte de recursos, mas ao mesmo tempo é o local onde você produz. As oportunidades que você tem no seu círculo social, no seu círculo religioso, no seu círculo acadêmico, estarmos aqui inseridos nessas várias esferas, nos dá a oportunidade de exercer esses valores e de aprimorar cada vez mais o nosso conteúdo, no sentido de intelecto e no sentido de valores, de conhecimento e de valores. Então, estarmos aqui hoje, a gente tem que valorizar muito, porque é exatamente isso que as pessoas esperam, né? Você faz a leitura, por exemplo, de um desses livros que a gente comentou no início, uma Bíblia, os livros espíritas e tudo mais. As pessoas vão começar a fazer essa leitura e pensar assim: porque você vai viver para toda a eternidade ao lado de Jesus, ou porque você vai viver nas dimensões felizes do mundo espiritual e tudo mais. Então você começa a projetar a sua mente para poder viver aquilo no futuro e se esquece do presente. E anulando-se no presente, acaba perdendo a oportunidade de desenvolver-se de uma forma tão intensa, tão preciosa, que é exatamente o objetivo de nós estarmos aqui encarnados, né? Porque a vida física nos proporciona isso. Você convive com pessoas diferentes, você convive com atividades diferentes, você tem oportunidade de viver situações diversas com esses estímulos dos mais variados. E aí, então a gente simplesmente tem que aproveitar a nossa vida. Se a hora de nós voltarmos para o mundo espiritual chegar, que a gente volte. Mas o importante é a gente olhar para trás e dizer assim: poxa vida, eu consegui trabalhar e muito no tempo em que eu estive aqui. Eu consegui aproveitar aqueles momentos, aquelas oportunidades, e fazer com que não apenas eu me desenvolvesse, mas eu consegui também disseminar para outras pessoas esses mesmos valores que eu estou alimentando, que eu estou cultivando. Então a gente não pode perder essas oportunidades, porque, como eu falei para vocês, é uma tendência natural, principalmente dentro dessa visão religiosa que nós temos hoje, e isso acontece em todos os lugares, na doutrina também acontece, principalmente porque a gente traz os resquícios dessa prática religiosa, já bastante antiquada, de que você tem que buscar a sua salvação dentro do seu grupo. Então você vive num mundo isolado das pessoas, você vive no seu trabalho, o seu estilo de vida, você não se preocupa em se associar a outras pessoas para desenvolver atividade. Você busca simplesmente aquele caminho restrito dos seus parceiros de salvação. É apenas isso que interessa. Então muitas pessoas ignoram seus vizinhos, ignoram seus colegas de classe, ignoram seus colegas de trabalho, ignoram muitas vezes sua própria família, porque o seu círculo de salvação está dentro daquele mundinho religioso que você construiu. Então as pessoas vêm para cá como se elas fossem lançadas numa selva e elas têm que desesperadamente construir uma estrutura para poder se salvarem. Elas não se perguntaram assim: mas espera aí, você ser lançado nessa selva, será que você não tem nada para fazer dentro dela? Ou você caiu ali para tentar fugir? Porque essa é exatamente a visão que a gente tem. As pessoas buscam fugas o tempo todo. E as religiões, algumas vezes, elas se tornam até mesmo drogas, como acontece com as outras drogas ilícitas. Algumas pessoas buscam fugas nas substâncias que inalam, outros nas substâncias que ingerem, outros buscam fugas em televisores, outros buscam fugas em instituições religiosas.
porque é a forma dele encontrar aquela condição de tranquilidade longe dos problemas do mundo. Ele simplesmente não se envolve. É uma realidade, né, Marta? Ele tenta alcançar essas muletas, essas bengalas, porque ele não consegue conviver com isso. Só que, na verdade, essa força moral, todo esse conhecimento que nós temos hoje, serve exatamente para isso, para você encarar o mundo. Para estar ali presente, tentando ajudar, tentando trabalhar, tentando a ele mesmo se crescer, se desenvolver. Por isso, então, mostra para nós que o espírito que é operoso e desperto transforma em estruturação de valores eternos. E tem um detalhe interessante, quando a gente faz uma leitura dessas obras que relatam situações do cotidiano no mundo espiritual, é muito comum nós vermos espíritos ali numa condição de ociosidade. Que situação seria essa? Eles viveram tanto tempo em adoração, mesmo trabalhando, mesmo estudando, mas eles trabalham e estudam fechados dentro do seu próprio mundo, esperando a hora de voltar. Então, na verdade, eles não produziram nada como espíritos. Eles trabalharam porque eram obrigados a trabalhar. Estudaram porque eram obrigados a estudar. Mas se eles não precisassem fazer isso, eles se colocariam dentro de uma colônia, aqui no mundo terreno, uma colônia religiosa, e viveria ali em eterna contemplação, para chegar no mundo espiritual dizendo assim: eu cheguei no mundo espiritual com o meu corpo purificado. Só que, na verdade, essa purificação não é porque ele conseguiu eliminar todas as sujeiras, todos os miasmas que ele acabou tendo que enfrentar durante a sua luta de trabalho. Ele não contaminou porque sequer ele sujou. E esse sujar significa colocar a mão na massa. Quem trabalha, obrigatoriamente suja seu uniforme. Então ele entra com aquela roupa branca e tudo mais, aí chega no mundo espiritual, escuta, por que a sua roupa está tão bonitinha? Porque eu simplesmente me preservei do mundo sujo e eu fiquei rezando o tempo todo. Aí a pergunta vai ser, mas em que você trabalhou exatamente? Eu não trabalhei nada, eu fiquei apenas preservando o meu corpo espiritual para poder contemplar Deus. Essa é a cultura que é transmitida. Muitos desses espíritos que se comportam dessa forma aqui no mundo material vão continuar se comportando assim no mundo espiritual também. São aqueles espíritos ociosos, aqueles espíritos que não têm iniciativa, que precisam ser conduzidos, precisam ser reeducados. Exatamente, Marta, enterram os seus talentos. Eles acabam perdendo a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que eles têm capacidade de realizar, simplesmente porque eles vivem nessa ideia de adoração. Eu vivo aqui por Jesus. Então, se vive aqui por Jesus, trabalha. Viver por Jesus não é fugir. Viver por Jesus não é você simplesmente ignorar o mundo acreditando que você contemplando você está vivendo por ele. Se ele viveu aqui o tempo todo sujando roupa, sujando os pés, sujando as mãos, encarando os problemas para poder transformar o mundo, por que nós que somos seguidores temos que segui-lo fugindo dessas mesmas atividades? Então Emmanuel coloca para nós aqui essa simbologia da sementeira. E ele coloca assim então que o germen, quer dizer, a semente é lançada numa cova escura, que sofre a ação dos detritos da terra, ou seja, a pressão, a sujeira, os vermes, os insetos, as pragas. Ele afronta a lama, porque a lama para nós é uma sujeira, dentro da nossa visão. Só que, para uma semente, a lama ela tem nutrientes, ela tem umidade, ela tem tudo aquilo que ela pode germinar. E nós encaramos o mundo dessa forma. Nós vemos o mundo é um grande lamaçal, é um grande pântano que todo mundo quer fugir. Só que na verdade é nesse pântano que nós vamos encontrar os nutrientes morais para a gente se desenvolver. Dá outro exemplo também, coloca, vai enfrentar o frio, a resistência do chão. Imagina uma semente tão pequenininha, tão frágil, tendo que perfurar, rasgar a terra para poder soltar ali os seus ramos para fora dela. A mesma coisa para nós temos que enfrentar os obstáculos aqui, enfrentando as dificuldades, enfrentando as doenças, enfrentando ali os relacionamentos difíceis que nós temos, enfrentando a falta de oportunidade para a gente poder alcançar aquilo que a gente deseja. É sempre uma luta constante, um sacrifício contínuo, a gente nunca tem sossego para nada.
Ninguém consegue deitar a cabeça no travesseiro com tranquilidade porque sempre tem um problema para resolver. Essa mesma resistência que a terra oferece para a semente é a resistência que também o mundo oferece para nós. E a partir do momento em que a gente consegue vencer cada uma dessas camadas de problemas que surgem para todos nós, na verdade é mais uma etapa de desenvolvimento que a gente conseguiu alcançar. E colocou depois aqui também: em breve, depois de enfrentar todas essas dificuldades, a semente se converte em verdura e utilidade na folhagem, porque a gente lembra que verdura e utilidade, que utilidade seria essa? A gente conhece o processo de fotossíntese que a planta tem, que é exatamente de purificação do oxigênio à sua volta, absorve o gás carbônico, libera o oxigênio. Essa ideia das plantas, por exemplo, conservarem o solo para poder fazer com que haja chuva, com que haja umidade. Ela tem ali o perfume e a cor das flores. Ela pode embelezar o mundo à sua volta pelas suas características naturais. E depois ela se transforma em alimento e riqueza nos seus frutos. Aquilo que ela produz, ela consegue transmitir de benefício para os outros. Tudo isso que uma semente é capaz de fazer, se transformando numa planta, é aquilo que nós podemos fazer. Nós podemos nos tornar úteis, nós podemos embelezar o mundo e nós podemos oferecer assistência para aqueles que precisam. Simplesmente pelo fato de nós estarmos aqui hoje. E a maioria das pessoas, então, estando aqui hoje, a primeira preocupação é: deixa eu resolver logo, deixar as minhas malas prontas, porque eu quero voltar para poder seguir Jesus. E na verdade a gente olha para o nosso currículo, aquele currículo sem nenhum tipo de atividade. Observemos, eu sempre gosto de chamar a atenção, esses espíritos mais evoluídos que estiveram aqui entre nós. Desses mais evoluídos, que hoje são considerados santos, são considerados... eu não falo eu falo daqueles que são mais espiritualizados, né? Então a gente sempre cita nome, como pega, por exemplo, a Irmã Dulce, Padre Cícero, Chico Xavier, Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Albert Schweitzer. Então a gente pega assim vários nomes que surgiram aqui no nosso mundo e a gente começa a olhar o currículo deles. Santa Teresa d'Ávila, são muitas, a gente pega assim na história da humanidade todos esses espíritos, e a gente utiliza a seguinte questão: o que esses espíritos fizeram de diferença nos momentos em que eles estiveram encarnados? Eles por acaso viveram apenas uma vida de contemplação? Foram espíritos extremamente produtivos. Olhando as obras que eles deixaram para trás, a gente fica se perguntando quantas encarnações mais nós precisaremos para fazer um pouquinho do que eles fizeram. Olhar para nós, por exemplo, que está mais próximo de nós aqui, Chico Xavier. Quantas vidas nós precisamos ainda, quantas oportunidades existenciais nós precisamos ainda para fazer o que o Chico Xavier fez aqui em termos de trabalho? Nós não estamos idolatrando o Chico Xavier. A gente fala do seu currículo de trabalho. De fundar instituições, de ajudar pessoas com campanhas, de trabalhar em função dos encarnados e dos desencarnados. Quem de nós aqui conseguiu fazer um pouquinho do que ele fez? E aí então a gente se preocupa em viver no mundo espiritual contemplando vivenciando, né, ou aproveitando daquela felicidade eterna com esse currículo insignificante que nós temos hoje. A gente chega no mundo espiritual e fala assim: não, mas quando eu estava lá, eu trabalhei demais, eu trabalhava de sol a sol. Tá, mas você trabalhou por quê? Porque você precisava ou porque você queria? Essa é a diferença. Porque se você queria trabalhar, é porque você tinha iniciativa. Se você precisava, é porque você não tinha escolha. Porque se você tivesse, você não trabalharia. Ah, mas eu trabalhava naquela empresa, eu dava duro, eu trabalhava fim de semana para ganhar aquele salário pequeno. Quer dizer, você trabalhou a sua vida toda reclamando. Você não fez nada além de simplesmente sobreviver, porque se você ganhasse na loteria, você pararia de trabalhar. E a gente percebe claramente a diferença do nosso comportamento diante, né, diante das oportunidades que a gente tem, mas a gente não valoriza isso, porque a gente não trabalha simplesmente porque quer. E quando a gente vê a vida dessas pessoas, quando pega Madre Teresa e Chico, que são duas referências significantes para nós,
significativas, né? Assim como Gandhi também, esses 3 grandes ícones que nós tivemos no mundo, olha a vida deles, eles não pararam de trabalhar. E tudo aquilo que eles fizeram, eles revolucionaram o ambiente onde eles estavam. Isso sim mostra que eles também vieram como sementes, mas se tornaram não apenas pequenos arbustos, mas se tornaram árvores monstruosas que produziam absurdamente. E cada fruto que caía dessa árvore alimentava alguém que estava ali próximo precisando. Então nós podemos escolher que tipo de planta nós seremos. Ou pode ser uma árvore frutífera, ou simplesmente uma flor que fica ali quietinha enfeitando. Muitas vezes enfeita muito, mas produz muito pouco. Nós temos aquela planta que simplesmente se torna uma praga, uma planta mais erva daninha, uma parasita que fica simplesmente envolvendo outras plantas à sua volta. É uma opção nossa. Mas a questão é que aquilo que nós vivemos aqui hoje vai refletir no modo como nós vivemos viver no mundo espiritual. Se hoje eu sou essa pessoa que se aproveita do esforço alheio para poder ter uma vida tranquila, quando eu chegar no mundo espiritual eu não vou me tornar uma Madre Teresa ou um Chico Xavier. Eu vou continuar sendo exatamente quem eu sou, me aproveitando também das oportunidades do trabalho que os outros fazem. Continua para nós aqui. Compreendemos, pois, que a semente não estacionou, rompeu todos os obstáculos e, sobretudo, obedeceu à influência da luz que a orientava para cima, em direção ao sol. Essa é a lei que nos chama. A cova do corpo é também preciosa para a lavoura espiritual, quando nos submetemos à lei que nos induz para o alto. Que lei é essa? Nós estudamos no Livro dos Espíritos. As leis naturais, lei de sociedade, lei de reprodução, todas as leis que envolveram, que nós lemos ali várias e várias leis, lei de justiça, de amor e caridade, lei do trabalho, todas essas leis colocadas em prática fazem com que o indivíduo se torne completamente útil e produtivo para o ambiente onde ele estava, enquanto ele estava encarnado. Depois que ele desencarnar, ele continua levando, na verdade, toda essa bagagem moral e esse histórico produtivo que ele vivenciou aqui no mundo físico. Simplesmente por ter vivido em função dessas leis. Não a lei de adoração, mas a lei de produção, nessas mais diversas esferas. Toda criatura, provisoriamente algemada à matéria, pode aproveitar o tempo na criação de espiritualidade divina. E essa criação de espiritualidade divina não é simplesmente criado pela adoração, é criado pelo trabalho. É a atividade, é a produtividade, é a capacidade de transformação que faz com que o indivíduo se transforme. Não é simplesmente ele ficar naquela questão de vivendo a sua religiosidade o tempo todo, rezando o tempo todo, se instruindo o tempo todo em função daquela religião, mas não produzindo nada. Na verdade, ele se informou, mas ele não se espiritualizou. O apóstolo, nesse caso, Paulo de Tarso, todavia é muito claro quando emprega o termo semeia-se. Quem nada planta, quem não trabalha na elevação da própria vida, coagula a atividade mental e rola no tempo a maneira de seixo que avança quase inalterado a golpes inesperados da natureza. Os seixos são aquelas pedrinhas, né, que ficam no fundo dos riachos, que a correnteza vai levando, ele fica girando, 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 quer dizer, ele é simplesmente levado pelas circunstâncias, mas ele não consegue se firmar para se tornar, por exemplo, uma pedra que pode ser base de alguma coisa. Quem cultiva espinhos, naturalmente alcançará espinheiros. Mas o coração prevenido que semeia o bem e a luz, no solo de si mesmo, espere feliz a colheita da glória espiritual. Como eu coloquei para vocês, a gente tem um estilo de vida aqui no nosso mundo. A gente aprendeu a viver dessa forma. Então é muito difícil a gente querer que as pessoas se comportem de um modo diferente daquilo que elas sabem fazer. Elas só sabem viver daquela forma. Se você pegar, por exemplo, um camponês que vive numa região rural aqui do nosso país, e a vida dele é acordar de manhã, mexer na lavoura, dormir. Acorda de manhã, mexe na lavoura e dorme. Se você apresenta para ele uma outra proposta de vida, ele não vai saber fazer, porque a vida dele se resume naquilo.
Quando a gente fala sobre mundo espiritual e mundo material, as pessoas só conhecem o mundo material, o mundo espiritual, a partir dessa perspectiva que nós temos aqui hoje. Porque a vida espiritual dessas pessoas se encontram dentro dos templos religiosos. Porque a vida espiritual está diretamente vinculada a uma religião. Sendo que, na verdade, a vivência espiritual são os valores que o indivíduo cultiva nas atividades da sua vida cotidiana. Já falei para vocês que eu posso ser um ateu e me tornar uma pessoa extremamente espiritualizada pela forma como eu vivo a minha vida. Porque eu não preciso acreditar para me espiritualizar. Eu vou naturalmente me espiritualizando pela forma como eu vivo. Muitas vezes eu acredito muito, produzo pouco e não alcanço aquilo que eu espero. Muitas vezes eu sou surpreendido no mundo espiritual, como já aconteceu num relato interessante do livro O Céu e o Inferno, em que o indivíduo fala assim: olha, eu não sou espírita, eu não sou nada, eu só trabalhava. Eu tentava fazer caridade quando precisava, eu era uma pessoa honesta, eu era uma pessoa trabalhadora, e de repente eu cheguei aqui, fui recebido por espíritos, me levaram numa categoria que eu nem imaginava que existia, simplesmente porque eu vivi da forma certa. Eu não fiquei cultuando nada. Então as religiões servem para nós como referências para que a gente possa se desenvolver. Mas a gente não deve viver em função das religiões, porque o fato de nós estarmos aqui encarnados tem um propósito muito além do que simplesmente ficar cultuando uma doutrina religiosa. Estarmos num campo de trabalho exige trabalho. Ninguém é transferido para uma empresa para ficar sentado a uma mesa olhando para a janela sem fazer nada. Se você vai para aquela empresa é porque você tem uma função. Se você vem para o mundo físico, você também tem uma função. E a pergunta é: que função é essa? Então, essa ideia que as pessoas vêm para cá esperando a hora de ir embora, na verdade a pessoa está negligenciando várias e várias oportunidades dela se transformar através desse trabalho. Esse é o problema, né? Sem dúvida, né, Rei? Mais vale um ateu bom do que um mau religioso. Sem dúvida, porque o que vale, na verdade, o que nós julgamos é o caráter. Não é simplesmente julgar a prática religiosa que cada um tem. Agradecido colocou, né? O ateu também faz caridade, né? E ele pensa que não existe algo maior do que faz, já elevando seu espírito ao alto. Sim. Você pega, por exemplo, alguém que fala assim: olha, eu não acredito em Deus, eu não acredito em nada, mas eu não suporto ver pessoas passando necessidade, então eu vou ajudar da melhor forma. De repente ele desencarna, abre o olho e fala assim: ué, eu morri? Ele fala: morreu. Só que quando ele olha à volta, está cheio de espíritos com grande elevação dizendo para ele: parabéns, você venceu mesmo sem acreditar. Outros acreditavam e não fizeram o que você fez. Você fez sem acreditar em absolutamente nada. Então, meus amigos, fechando por aqui o nosso trabalho, valorizemos essa oportunidade que nós estamos aqui. O que é importante para nós é sabermos que não importa o tamanho da nossa realização, o importante é que a gente faça o máximo que é possível fazer. A gente faz uma comparação, né? Poxa, mas eu nunca vou conseguir fazer o que o Chico Xavier fez. Tá, mas faça o que você fez. Faça o máximo que o André pode fazer, que o Reinaldo pode fazer, que a Vaninha pode fazer, é o que importa. Você tem que fazer. Se o Chico Xavier fez aquilo que ele fez, é porque ele tinha capacidade para fazer. E ai dele se ele não fizesse. Porque se ele tivesse aquela capacidade toda de fazer, e ele fizesse metade daquilo, ele seria um espírito que teria desperdiçado uma existência inteira. Já nós temos a nossa capacidade, o nosso potencial. Façamos aquilo que é possível nós fazermos dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa família, dentro do nosso grupo social, dentro da nossa religião, não importa qual seja. Que a gente entenda que nós estamos aqui para fazer a diferença. Mesmo que seja uma pequena diferença, a gente pode não conseguir fazer tudo, mas a gente tem que tentar fazer tudo o que for possível fazer. A Beth colocou para nós, lembrei agora da passagem de Eurípides, encontra com Jesus chorando. Ele chorava por aqueles que conheciam os seus ensinamentos e não praticavam, né? Pois é. Uma das grandes decepções que existe no mundo, é exatamente aquela em que o indivíduo olha para trás e percebe que desperdiçou o seu tempo
com toda a sua devoção, com toda a sua dedicação, ele não produziu. Porque o que conta para nós aqui é essa produção moral, não é produção de ganhar dinheiro. Não, quando eu estava lá eu era um empresário e eu gerei milhões de dólares para minha empresa, não importa. Parabéns para você que você tem essa competência toda. Só que como espírito você não produziu nada, porque você não trouxe a sua conta bancária para cá. Você tem que trazer, na verdade, os seus valores. A sua conta bancária foi ótima, ficou para trás. Ela não tem mais diferença nenhuma. A casa que você comprou, o terno que você usava, o carro que você utilizava, tudo isso ficou para trás. A questão é, quem é você exatamente? Esquece o título, esquece a profissão. Só a pessoa. Que pessoa é essa? É isso que nós temos que valorizar. Então, meus amigos, a gente vai fechando por aqui o nosso trabalho, deixando essas reflexões, para que a gente não perca a oportunidade de ser produtivo. E não façamos nenhum tipo de trabalho esperando uma recompensa no mundo espiritual. Não, eu tenho que fazer isso porque eu estou ali preparando a minha poupança para chegar no mundo espiritual e alcançar a glória. Se você faz isso, você faz por interesse. E está cheio de interessados no mundo espiritual sofrendo bastante, por perceberem que não fizeram porque poderiam fazer diferença. Fizeram porque assim, eu vou trabalhar por causa disso. Se eu não tivesse aquilo, eu não faria nada. Então a gente tem que pensar de um modo diferente. Fazer porque nós temos condições de fazer, porque nós temos oportunidade de fazer. Temos que praticar essa vontade de fazer agora. Mais importante acima de tudo. Bom, passando para o nosso amigo Reinaldo, que vai fazer aqui o encerramento para nós. Depois a gente volta. Rei, dá só uma olhadinha no seu microfone para ver se por acaso não é aquela parte de fundo lá que a gente ouviu agora há pouco. E a gente volta em seguida então para dar os recadinhos aqui do fim de semana para vocês então. Tá legal? Vamos então, esse aqui é o texto de número 100